primeiramente, o que cai de biologia nessas provas? Então, a gente sabe que ecologia é um assunto que é muito cobrado. Então, ecologia é um assunto extremamente importante. A gente observa isso ao longo dos anos em todas as provas de medicina da VUNESP, seja nas questões objetivas, seja nas questões discursivas. Então, vocês podem encontrar diversos tópicos. E ecologia é muito grande, né? Ecologia é um tema que é muito abrangente. Então, quando você vai estudar ecologia a fundo, você percebe que é um assunto que dá para cobrar de diversas formas possíveis, certo? Então, primeira coisa, vocês têm que compreender alguns conceitos básicos de ecologia. Porque às vezes uma questão que vocês acabam entendendo que é pedido, mas erra algum detalhe por conta de algum conceito que não é, né, de certa forma, entendido lá no começo da matéria e vocês ficam se questionando, ainda não tem uma certeza sobre o que é aquele conceito, aquele tópico, e acaba passando batido, e chega lá no fim numa questão discursiva, uma questão objetiva do vestibular, e isso acaba pegando no pé do pé. Então tem que tomar muito cuidado. Então, saber toda a questão de, né, quais são os conceitos, população, ecossistema, biosfera, espécie, todos esses níveis de organização da ecologia, é importante saber. Outra coisa que a VUNESP gosta de cobrar dentro da ecologia são os impactos das ações antrópicas. Então, eles adoram cobrar como que uma ação humana está atrapalhando e está causando um desequilíbrio naquele ecossistema. E como a VUNESP ela é muito contextualizada, ela gosta muito de colocar um contexto que está próximo da nossa realidade. Então, ela vai querer abordar algum assunto relacionado ao que aconteceu recentemente, ela vai querer abordar alguma coisa que é uma notícia, né? Então, eles gostam de colocar esses impactos e essas consequências, trazendo uma questão contextualizada dentro da prova, e aí você vai ter que solucionar, resolver aquele problema, entender, né, por trás daquele problema o que aconteceu. Então, é muito importante saber tudo isso para conseguir, né, resolver algumas questões de ecologia. Aqueles conceitos de pirâmide, né, de cadeia alimentar, é sempre bom vocês saberem, porque isso sempre cai, seja em questões objetivas mais básicas, mais diretas, seja em questões discursivas, que eles elaboram um pouco mais e acabam unindo com outro assunto, né, eles acabam gostando de misturar vários assuntos da biologia dentro das questões discursivas, então é importante também saber isso, junto com os ciclos biogeoquímicos, né, que se a gente pensar lá no ciclo do carbono, no ciclo do hidrogênio, do oxigênio, nitrogênio, todos esses ciclos que têm uma abrangência que acaba podendo ser relacionado com alguma coisa das ações antrópicas e também com a química, que agora tem aparecido cada vez mais, principalmente nas discursivas, questões que são interdisciplinares. Então, isso aqui é muito comum de ser relacionado. Então, o ciclo biogeoquímico com alguma questão de química, né? Alguma coisa relacionada com a química. Então, sempre é bom saber esses conceitos e os ciclos biogeoquímicos. Quando a gente pensa nas relações ecológicas, cai bastante. Ai, Fer, mas é muito nome, mas tem muita coisa para saber. Infelizmente, tem alguns que a gente... É lógico que ao longo do processo de estudo, vocês vão fazendo exercícios, vocês acabam de tanto fazer, de tanto pegar ali, vocês acabam decorando. Mas tem coisas que se não consegue mesmo, faz o esqueminha, decora, né? Eu falo, coloca ali no espelho, coloca na porta do guarda-roupa. Biologia, infelizmente, tem muito nome, né? Então não tem como fugir disso. Algumas coisas a gente tem que saber o nome, e eles gostam de cobrar o nome da relação ecológica. Então eles contam a historinha, mostram, né, alguma coisa que foi relacionada ali de algum acontecimento e eles colocam lá qual o nome da relação, ou o que essa relação está demonstrando, o que um está fornecendo para o outro. Então, eles adoram cobrar relações ecológicas, então tem que saber, tá? E biomas, eles gostam muito de cobrar biomas, caracterização de biomas, entender a diferença de cada bioma, entender o que aquele bioma tem que só tem ali, por que só tem aquela característica vegetal naquele local. E aí, os biomas, às vezes, eles podem trazer uma contextualização dentro da geografia. Traz um mapa, uma leitura de mapa. E, às vezes, imagens, né? Eles gostam de colocar alguma imagem para você observar características, como se fosse uma foto, e você acabar falando o que é aquele bioma, qual a característica que é exclusiva dele, que é presente, ou então eles acabam misturando com fisiologia vegetal.
que eles falam, então uma determinada planta desse bioma tem uma determinada característica, e como que ela consegue isso? Então, geralmente, a caatinga vão ter vegetais que são adaptados ao clima seco, ao calor, e aí eles vão começar a explorar ali aquela questão fisiológica da planta. Então, uma outra coisa também que é importante a gente conseguir relacionar quando a gente pensa na ecologia.